Muito bem, São Bentenses, salve, sejam bem-vindos a mais um Podinho Cast aqui no estúdio do ISMA. Hoje, dia 31 de outubro, né? Dia das bruxas. ISMA, o ISMA tá aqui atrás, né? Tá escondidinho. Joga uma mãozinha aqui, ISMA, uma mãozinha. Aí, ó. Aí, rapaz. É a mãozinha do Família Adams. No clima do negócio. Todos bem-vindos ainda a mais um Podinho Cast, então. Antes de mais nada, né? Eu já aviso vocês. Aquele like, aquela inscrição, se inscreve no canal, tá bom? Ó, põe a artezinha aí, isso, aí, ó, pronto, isso. Se inscreve no canal antes de mais nada, você que tá nos assistindo aí, ativa lá o sininho, né? Porque se você não ativar o sininho, você não recebe aí automaticamente os novos conteúdos, os novos papos, né? As novas conversas que a gente vai tendo aqui e eventualmente algum outro conteúdo que a gente vai colocando aqui no canal Podinho Cast, beleza? Então se inscreve, mas não esquece de ativar o sininho, comenta, caso queira, né? Compartilha esse vídeo com quem você quiser, tá? Para que a gente mantenha aí o canal Podinho Cast rodando cada vez mais forte, beleza? Esse canal tem o propósito de entrevistar são bentenses, para que são bentenses conheçam boas histórias da nossa terrinha aí, né? Então, são bentenses, pessoal da região, pessoal que está morando em São Bento há muitos anos, né? Que não seja natural são bentense, mas esteja morando em São Bento há muito tempo, tá certo? Então não se esquece de deixar o seu like aí, comentar e se inscrever e também compartilhar o nosso vídeo. Lembrando que esse vídeo fica também salvo como os outros, né? Fica salvo aí no canal Podinho Cast para você assistir a hora que você quiser, no seu celular ou no seu computador, tá bom? Hoje temos um convidado muito especial também aqui, né? Ele que é poeta, ele que é um aventureiro, cozinheiro, né? Não sei se eu posso falar cozinheiro, eu acho que tô falando besteira, mas ele vai me falar o termo correto daqui a pouquinho. Ele é amante da culinária, é poeta, escritor, aventureiro, jornalista, um cara multitarefas, né? E todo mundo conhece, a galera toda conhece aí. Frequentador do beco também. É dos nossos brothers também. Roqueiro e tudo mais, né? E muitas coisas que a gente vai descobrir daqui a pouquinho. Vem pra cá, Elvis! Elvis, venha, Elvis! Vem chegando! Fala, Dinho. Tudo certo, meu querido? O programa vai ao ar na parte da manhã? Da noite, às 7h30 da noite. Bom dia pra você, boa noite pra quem vai assistir ao programa no horário do seu lançamento. Isso aí. E a todas as pessoas que vão assistir, independente do horário. Isso aí. O nosso canal, os nossos vídeos a partir da semana passada, gente, só um lembrete pra vocês. A gente não tá mais fazendo ao vivo, nós estamos fazendo gravado por uma questão de logística, uma questão de facilidade também de conseguir encaixar nas entrevistas dos nossos convidados. Beleza? Então, os nossos Podinhos Cast estão sendo gravados toda semana aí para que seja veiculado na segunda-feira às 7h30 da noite. Então, hoje é 31 de outubro. Estamos falando do futuro já. Nós estamos viajando no tempo. Essa é a magia da tecnologia, né? Da gravação. Elvis, você me falou que já é São Bentense, né? É São Bentense da Gema, é isso? São Bentense de nascimento, nascido no verão de 1979. Olha só. Nossa, vão 43 anos já. Apesar desse aspecto jovial, já tem uma idade um pouco mais avançada. Menino que não tem medo de falar a idade. Isso é uma coisa bacana. Mas também com essa cara de menino, né? Que ainda mais que tá sem barba e tirou a barba. Olha só, cara. Parece que tem uns 32, né? Olha isso, cara. Que ou coisa. menos, ou menos. Ou menos. Nascido em São Bento, Elvis. E criado em São Bento. Infância toda em São Bento. São Bento do Sul, no bairro Mato Preto, mais especificamente, né? Uhum. Sou filho de cozinheira. Isso explica bastante. Depois nós vamos falar sobre isso. Já explica alguma coisa. Dona Carmen. Dona Carmen trabalhou durante anos em restaurante. Já eu, com os meus 6 ou 7 anos, já ajudava a descascar batata. Olha só. Entre outras atividades em meio às panelas e utensílios, né? Isso acabou aí delineando boa parte da minha vida. Estudei em escola pública, tanto na escola Sofia Schwedler, no próprio bairro, depois no Orestes Guimarães. Grande Orestes. Ei, depois no Roberto Grant, né? E ao longo dessa trajetória, aí, evidentemente, muita coisa foi acontecendo, né? Como a gente vai ver ao longo da entrevista. Opa, com certeza, com certeza. Me diz uma coisa que eu sempre gosto de perguntar, Elvis, né?
para todos os entrevistados, né? Independente de quem seja. Um dia a gente foi entrevistar o prefeito aqui, que a gente vai atrás do prefeito para entrevistar ele logo. Eu vou perguntar para ele também essas coisas. O Elvis pequeno lá, molequinho, piá, né? Como é que era o Elvis pequeno? Era mais de boinha, aprontava as dele... Enfim, como é que era? Eu sou do tempo de tomar banho de rio. Opa! De jogar futebol em potreiro. Fazer guerrinha de barro. Nossa senhora. Brincar de esconde-esconde, brincar de pega-pega. Coisas que a gente não vê mais hoje em dia. Né? Verdade. Mudou muito, né? Naquele tempo não existia celular. Demorou pra chegar o videogame, o Dactar, né? 8 bits, se eu não me engano. Nossa. Não sou muito bom em tecnologia. Dactar, o Atari, depois veio, né? Brincar de reba. Muita gente hoje não sabe o que é isso. Né? E, enfim, frequentava a escola normalmente da parte da manhã e à tarde me dedicava a essas atividades de criança, vamos dizer assim. Gostava também muito de andar de bicicleta, né? Também uma coisa que começou cedo e acabou se perpetuando. Mais uma coisa a gente vai falar, tá? Explica muita coisa também. Ao longo da trajetória. Nunca vou esquecer quando a minha mãe, com muito esforço, trabalhando de domingo a domingo, ganhando um salário mínimo, lidando com o público, que não é fácil. Verdade. Ajudando a confeccionar 300, 400 refeições por dia. Trabalho pesado, parece que não, mas é muito pesado. Comprou a minha primeira bicicleta no Natal e foi um dos dias mais marcantes da minha vida, quando eu vi aquela Caloi Cross debaixo do Pinheirinho. Imagina dia 24 de dezembro. Pra uma criança, né? O que é essa visão. Quantos anos você tinha, você lembra? Tinha 7 anos. 7 anos. A rodovia dos móveis ainda era estrada de chão. Nem sei se tinha esse nome de rodovia dos móveis, né? Rodovia dos móveis, pra quem não sabe, né, pessoal, tá meio pra se localizar, é aquela que vai pra Curitiba ali, né, Piém ali e tal. Exatamente, passa Mato Preto, Fragosa, vai sentido Piém, Agudos do Sul, Curitiba. Ali, né? Que beleza. Então, bastante saudade desse tempo. E claro, as coisas vão mudando, né? A gente vai crescendo, o tamanho e o tempo vai passando, o próprio tempo vai passando. Logo depois comecei a trabalhar durante o dia. Trabalhava no então setor pessoal, hoje chamado de recursos humanos, né? Isso com 16 anos, né? Daí comecei a estudar à noite e aí começaram as festas também, né? Então tínhamos naquela época uma opção muito grande. É verdade, né? Um leque muito grande de opções, melhor dizendo, né? O que você frequentava? Um lugar que você frequentava direto na época? Tudo que tinha. Ah, é? Cruzeiro, suíte, beer, bandeirantes, ginástico. Tava em todas. Você imaginar, até o Clube Avenidão. O famoso Clube Avenidão. O Isma tá com uma cara assim, poxa, você foi no Avenidão. Eu não fui. Mas eu também já fui. Tínhamos o Stop House, né? Stop House, também, verdade. Muitos com opções de música ao vivo, inclusive. E é engraçado como tudo naquela época era diferente, né? Até a dance music era diferente naquela época, né? A tal da música eletrônica. Verdade. Assim. Parece que eu, particularmente, hoje não sou muito fã da música mais eletrônica, mas parece que até isso tinha um significado maior naquela época. Parece que tinha um quê mais artístico naquela época. Isso, eu não sei se é fruto da própria tecnologia aí que tornou as coisas um pouco mais artificiais. Isso a gente vê, né, Elvis, no geral, assim, né, não só na música, mas nas artes em geral, assim, que realmente essa evolução da tecnologia, não sei se é impressão minha, mas essa evolução da tecnologia, ela deu não sei se eu posso dizer um empobrecimento na questão intelectual, na questão poética das coisas, né? Hoje em dia se produz tudo muito a toque de caixa, linha de produção, se produz para vender. Na nossa época ainda, era uma coisa mais pensada, né? As pessoas paravam para criar uma música, para escrever um livro, né, com mais tempo ali, para criar um audiovisual com mais capricho, né? Essa questão da evolução foi meio que dando uma empobrecida na coisa, né? Exatamente. Eu falei do tempo da escola, é interessante, só para não perder esse gancho, né? Ainda no Orestes Guimarães eu tive meu primeiro contato com o rock and roll. Eu lembro que, eu não sei como é que é hoje, né? Não frequento mais os bancos escolares, mas
naquela época existia uma rigidez muito grande quanto a usar uniforme Verdade. escolar, informar, e cantar o hino nacional, aquela coisa toda. E eu lembro que uma pessoa não ia de uniforme escolar. Olha só. Ia de camiseta preta, e um dia era a camiseta do AC/DC, outro dia era a camiseta do Ramones, outro dia era a camiseta do Sepultura. E automaticamente aquela pessoa se destacava no meio da multidão. E detalhe, era um dos melhores alunos. Olha só. Então, mesmo os professores e diretores acabavam nem pegando no pé dele, porque ele tirava algumas das melhores notas do colégio. E essa pessoa foi uma das minhas primeiras referências no rock and roll. Grande Ângelo, Claro. vocalista do Jardim Elétrico. Ângelo Souza. Nosso querido amigo Ângelo Souza. Tanto que logo depois eu lembro que eu acabei me interessando pelo assunto, vamos dizer assim. Aquelas logomarcas de bandas, aquelas imagens de caveira, aquela coisa toda. E algumas pessoas já tinham no tempo da pasta positiva ainda. Eu sou velho, então Nossa. Mas tem que lembrar disso. Eu tô rindo porque eu também passei por isso. Já tinham lá rabiscada a caneta mesmo, o nome de bandas e tal. E na frente do terminal urbano de passageiros, ali do lado daquela viela que existe entre o museu e o terminal, tinha um senhor que vendia fitas cassete. Olha só. Naquelas malinhas de executivo. E ali eu comprei a minha primeira fita, AC/DC Live. Ali eu posso dizer que começou uma grande mudança na vida, porque você sabe como isso impacta. Sim. uma Ali você pessoa, tinha né? quantos anos ali, Elvis? Puxa vida, eu tava estudando, não. Eu estudei no Mato Preto até meus 11 anos. Então eu estudei até 1990. No primeiro ano, em 1991. Com 12 anos ali você tinha mais ou menos. Comprei AC/DC Live, depois eu comprei o Ramones, o Mundo Bizarro. Eu comprei Sepultura, não vou lembrar qual álbum que era, e mais algumas outras, tudo em fita cassete. E nós íamos com mais alguns colegas, amigos ali do próprio bairro, íamos escutar atrás do posto de saúde do Mato Preto, levávamos um toca-fita e íamos escutar todas essas fitas. E aí parece que é uma coisa que... Parece não, posso afirmar que isso ali foi um momento que dividiu o antes e o depois na minha vida e na vida de muita gente que eu conheço. Que coisa, as coisas que o rock faz com a gente, né? A música, né? Mas especialmente o rock, porque dizem, né, Elvis, o rock não é só música, o rock é um estilo de vida, né? Então a pessoa que é roqueira, que gosta de rock, que curte rock mesmo, de fato, ela tem uma outra maneira de olhar o mundo, uma outra maneira de viver. Não tô nem falando dos outros ritmos, mas, né? Eu posso falar, nós podemos falar do rock porque nós temos propriedade de falar, porque a gente, né? Somos todos roqueiros aqui nesta sala hoje. E aí, vamos pegar esse gancho então da música. Você gosta muito de Ramones, que eu sei, Ramones e Legião Urbana. Legião Urbana foi por causa da questão poética das letras do Renato Russo? Eu até um pouco antes de começar essa história com as bandas mais de rock, vamos dizer assim, eu conheci Raul Seixas. Raulzito. Raul, e foi com não sei, agora não sei te dizer exatamente se foi com Ouro de Tolo, com Guita, mas foi a partir do conhecimento da obra do Raul Seixas que a música diferenciada, a música transgressora, a música poética, né, passou a fazer parte da minha vida. Depois veio então o rock and roll como gênero. Antecedeu então E você falou Legião Urbana, eu acho que é uma banda, em alguns meios ela é subvalorizada. Eu acho, foi um grande grupo. O Renato Russo foi um grande compositor, uma grande voz, um grande poeta. Temos tantos outros aí, né? O próprio Raul, o Engenheiros do Havaí, já tive o prazer de assistir a 3 shows. 2 shows do Engenheiros e um do Humberto Gessinger, né? Outro grande nome. Temos aí o Alceu Valença, né? Maravilhoso. Um gênio da música, para mim particularmente. Consegue impor uma mistura de ritmos
Tem cantores, né? O seu Valença, o Zé Ramalho, tem cantores que eles não são propriamente identificados com rock, mas eles têm uma atitude de rock and roll, né? Eles são rock and roll, né? Eles são uma entidade praticamente, né? Entre tantos outros aí. Então, às vezes, as pessoas confundem, principalmente na época que eu andava mais vestido a caráter, vamos dizer assim, tinha cabelo comprido, que eu cortei recentemente. As pessoas, mas você só gosta de rock? Não, eu gosto de música clássica, não digo um viciado, mas eu gosto muito da MPB, né? Temos artistas incríveis da MPB, eu gosto de reggae, eu gosto de jazz. Então as pessoas às vezes confundem um pouco até por conta do visual, né? Temos grandes poetas na música brasileira, na música regional, né? O sertanejo, raiz, nós temos coisas incríveis, né? E às vezes as pessoas confundem um pouco isso. Música boa, né? Música boa é música boa, né? Vamos polemizar um pouquinho. Vamos colocar um pouquinho um temperinho aqui. O que você acha dessa galera? Hoje em dia, acredito que tá bem menos, né? Eu percebo que tá bem menos. Mas dessa galera mais truzona do rock, assim, que fala que só rock é bom e o resto é tudo porcaria e não sei o quê. Enfim, o que você acha disso? A gente sabe que existem os extremismos, né, Edinho? Isso não é bom em nenhuma área, né? É verdade. Eu mesmo confesso que já fui bitolado musicalmente falando. Só que você vai descobrindo as coisas com o passar do tempo. Hoje a internet tá aí, só não ouve coisas diferentes que não quer. Verdade. E a gente entende que alguns estão mais fixados em determinados ritmos, né, em determinados estilos. Mas essas mesmas pessoas, com o passar do tempo, também vão abrindo os olhos para outras coisas. E todo mundo tem o direito de ter seu gosto musical, não é isso que se questiona. Mas, de repente, eu ouvi um pouquinho esse grupo ali, que talvez você não vai muito com a fachada, com o nome, com o estilo no primeiro momento. Talvez pegue um lado B dessa banda, ouve uma música que não é muito conhecida, que está mais lá escondida no cantinho do disco. Procura sentir um pouco mais essas músicas para ver que esses grupos, essas pessoas, esses artistas, enfim, têm trabalhos maravilhosos também. Que são arte, na verdadeira concepção da palavra. Eu, assim, tardiamente, né? Posso até dizer que tardiamente, mas eu descobri um artista maravilhoso, cara, que eu até então não conhecia, Billy Idol. Billy Idol tem músicas assim que não são conhecidas do Billy Idol que são sensacionais. Eu comecei a ouvir, pesquisei, né, o lado B do Billy Idol. Cara, são músicas assim impressionantes que eu falo, como que essa música não faz tanto sucesso, né? Faz, claro, sucesso com o público dele, mas cara, são músicas maravilhosas, assim, que quase ninguém escuta, quase ninguém ouve, né? Então tem muita coisa boa escondida, né? Bastante. Eu fiz uma lista esses dias, eu fui em mais de 100 shows. 100 shows? Eu até fiz uma brincadeira, porque tinha uma época no Facebook que tava aquela cite 10 shows e minta somente um. Assim, eu coloquei lá, cite 100 shows e minta um. Então ali tem um realmente que eu não fui, que eu gostaria muito de ter ido, tá nessa lista de 100 e poucos shows. E boa parte destes grandes nomes eu vi no Psicodália, em Rio Negrinho, que foi um evento sensacional. Quem perdeu, infelizmente. Uma coisa incrível, sem palavras para definir o Psicodália, cujo carro-chefe era música, mas tinha muito mais coisa envolvida. E ali eu tive o prazer de ver o próprio Alceu Valença, o Hermeto Pascoal, que é um gênio, talvez reconhecido mais lá fora do que aqui no próprio país, né? Um pecado no brasileiro, um dos pecados do brasileiro, né? Vi Mutantes, vi o próprio Zé Ramalho, vi o Tom Zé, que é um Tom Zé maravilhoso, gênio. Vi a Elza Soares, que cantava demais, faleceu recentemente, cantou até o fim, como ela sempre dizia. Mas claro, eu tive o prazer de ver AC/DC em São Paulo. Eu tive o prazer de ver Black Sabbath em Porto Alegre. Primeiro show no Brasil. E ali não tem como não dizer que a emoção foi diferente. Que arrepiou muito mais, que o sangue correu muito mais nas vezes. Então, a energia dos shows desse naipe aí são indescritíveis, né? Realmente. Sabe o show que eu tinha assim, um certo receio, cara? Um certo... Não sei, uma coisa assim que eu falei, eu não vou nesse show. E eu fui, cara, e a energia do show me contagiou tanto que quando eu me vi eu tava pulando Carlinhos Brown, cara. Carlinhos Brown, eu falei, não. Eu fui em Mato Grosso, mas a gente tava fazendo um trabalho lá no Corumbá, lá no Mato Grosso, não lembro agora, Mato Grosso do Sul.
E tinha um show do Carlinhos Brown e eu falei, não, cara, mas eu não vou, porque, pô... Não, vamos. Cara, quando eu vi, eu tava assim pra lá, eu tava assim pra cá. Porque ele é muito contagiante, ele não deixa você parado, né? Você não consegue ficar parado no show do Carlinhos Brown. Então a energia é sensacional, né? Música boa. O Carlinhos Brown também é um grande artista. Elvis, então você, assim... qual show que você não foi, então? Esse eu não vou revelar. Viu? Vocês achavam que vocês iam descobrir hoje e não foi dessa vez. Tá na lista do Facebook. Mas você quer ir, né? Gostaria de ir. É um artista que ainda está na ativa. Um grande nome da música nacional. E gostaria muito de acompanhar. Bem diferente do que um Black Sabbath e um AC/DC, só para deixar uma pista. Então. Bem no lado contrário. E você tem também discos, Elvis? Discos ainda na época que você comprou? Não? Aquelas fitas cassetes que você comprou, você não tem mais nada disso? Coisas que estão só na memória. Não tenho fita, não tenho disco. Não tenho um ou outro CD, inclusive do Ismo. Paralelo ímpar. Mas, infelizmente, quer dizer, felizmente por um lado, a tecnologia nos traz isso, mas infelizmente por outro, né? Talvez falta de organização pessoal também, essas coisas físicas acabaram se perdendo em sua maioria, né? Então, você ouve na internet o que se quer, sai caminhar, sai pedalar, então é celular e simples. Se né? aprofundar um pouquinho mais nesse aspecto da mudança. Você acha que, no geral, assim, porque essa evolução ocorreu muito rápido, né? Se for pensar em 20 anos atrás, a gente não tinha quase nada que a gente tem hoje. Então, aconteceu uma mudança muito rápida. Você acha que essa mudança, ela veio mais para ajudar na questão musical, questão artística, ou veio mais para atrapalhar? O fato da gente ter a informação na mão, não precisar mais ficar procurando, o que você acha? Eu tive o prazer de entrevistar o Ian Anderson, do Jethro Tull, no Hotel Stelter. Ele se apresentou no Psicodália. Rio Negrinho, único show nas Américas, para você ter uma ideia da dimensão que era esse festival. E eu perguntei exatamente isso para ele, Dinho. Cada jornalista tinha direito a 2 perguntas. E eu fiz uma pergunta um tanto quanto piegas. A primeira foi o que ele achou de São Bento do Sul e região. Enfim, como ninguém tinha perguntado. Eu era acho que o único jornalista da cidade, salvo engano. E ele disse que a cidade, uma região bonita, bem cuidada, industrializada e um pouquinho maior do que aparece no Google Maps. E daí eu perguntei exatamente como que a tecnologia impactou, particularmente para ele, na produção artística, nas composições e tal. Ele falou que a única coisa, para ele particularmente, que ele utilizava era ligar o gravador do celular para fazer para registrar as novas composições. Claro que nós estamos falando de um artista de renome mundial. Agora, para o público em geral, facilita bastante, né? Você veja hoje quem compõe, por exemplo, errou uma parte, você tem todas as possibilidades de edição, de refazer aquele trecho, né? E depois tem toda a parte da edição propriamente dita, pode melhorar isso, pode melhorar aquilo. E para divulgar, acho que não existe uma facilidade maior do que essa, né? Verdade, né? Qualquer link hoje você divulga o teu trabalho em qualquer parte do mundo. Agora, por outro lado, parece que perdeu um pouco daquela essência, né? Vamos ouvir aí um Creedence. Verdade. Sensacional que era aquilo, né? Poucos recursos, tecnologia escassa e olha como... Hoje tem tantas possibilidades tecnológicas que parece que a coisa não sai daquele jeito que saía no passado. Claro, tem todas as exceções. Não é disso que nós estamos falando no apanhado geral, né? E às vezes as pessoas, os artistas, os músicos, enfim, querem colocar tantas coisas na música e usar tanto da tecnologia que acaba ficando uma coisa meio abafada, meio sem alma, meio sem graça, né? Enquanto aquele povo no passado fazia mágica praticamente, além do próprio talento, da própria energia que eles tinham, né? A gente vê os recursos que eles usavam para gravar no estúdio, né? Eles levavam das coisas mais loucas, assim, para pegar sons diferentes, né? Para bater em alguma coisa, uma panela que fosse lá levar no estúdio. Pô, esse som aqui ficou legal, vamos colocar, né? E é impressionante como isso hoje tá tudo, né? No computador, no celular, enfim, tudo mais. Que coisa. Vamos, só para encerrar essa parte, porque a gente tem muita coisa para falar pro Elvis, que o cara tem, é uma história, assim, acho que daria para uns 4 podcasts, mais ou menos.
Você crava uma banda, um artista preferido, uma música que assim, você fala assim, essa música me marcou, essa música foi, poxa, um artista, uma banda, uma música, um álbum. Cara, aí é difícil, hein? Entre tanta coisa, né? AC/DC não tem como fugir desse nome, por ter sido meu primeiro contato com o rock, propriamente dito. E por ter sido justamente o AC/DC Live, né, na época da fita lá. E por começar com Thunderstruck. Então, assim, foi... Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi Thunderstruck, cara, agora eu tô arrepiado, pra você ter uma ideia. Então, AC/DC, eu acho que por ter visto a banda no Morumbi tremendo, balançava o Morumbi, sabe? Foi uma coisa inesquecível. Fez 10 anos agora, em novembro, em outubro agora, o show, inclusive. Então, meio clichê falar isso, mas parece que foi ontem mesmo. Foi uma coisa assim incrível, realmente. E talvez, muito provavelmente, o último show no Brasil, né? Então, depois de... Acho que tinha sido 1900... Eles vieram no Rock in Rio em 85, me ajude isso, acho que era 85 o primeiro Rock in Rio. Foi o primeiro Rock in Rio em 85. Eles vieram em 96, se não me engano, em Curitiba, que teve uma galera de São Bento que foi na pedreira Paulo Leminski. E daí só vieram em 2012. Então, acho que, se eu não me engano, foi essa a sequência. Que droga, tomara que venha. Eu não assisti esse show, cara. Eu vendo meu carro pra assistir, se for o caso. Assim, e nacionalmente falando, é uma missão bem ingrata e injusta, porque nós temos muitos gênios musicais no Brasil. Mas pela mistura de ritmos, pelo personagem que ele era, pela própria poesia e por ser mais povão também, é Raul Seixas. Raul Seixas, né? A obra do Raul, pra mim, é uma coisa assim, espetacular. Bacana. Lá pedir uma música. A música. Você falou de uma música, né? É a música que marcou. Pá! Metal contra as nuvens. Raulzinho. Elvis, vamos falar um pouquinho, então. Vamos falar um pouquinho dessa parte. Vamos vir um pouquinho mais pra recente agora. Essa questão do jornalismo, quando que o jornalismo entrou na tua vida e de que forma que ele entrou na tua vida? Então, no final dos anos 1990, praticamente na virada do século ali, 98, 99, aconteceu uma série de coisas na minha vida e eu fui embora de São Bento. Não vou entrar em detalhes porque não vem ao caso. E já nessa época eu queria trabalhar com poesia. Eu já escrevia, né? Sempre gostei de escrever, sempre gostei de ler. E eu fui morar na rua. Eu fui com a roupa do corpo, com a máquina de escrever e com o violão todo desafinado. E fui parar em Pissarras. Tinha dinheiro da passagem. Eu lembro que eu cheguei lá, daí dormi numa construção já na primeira noite lá. E era bem temporada de verão, então tava bombando o negócio. E Pissarras você escolheu ou você foi assim, vou... Só foi. Cheguei na rodoviária, vi que o dinheiro, pouco e parco dinheiro que eu tinha, dava pra passagem e fui. E na época eu fumava ainda. Eu lembro que eu fiz a passagem sem seguro pra dar o dinheiro da carteira. Detalhe. E fui escrever, eu lembro que fui escrevendo no ônibus, aquela coisa toda, porque eu tinha um caderno universitário, caneta e tal. Assim. E no dia seguinte, daí praticamente sem grana já, eu digo, agora eu tenho que me virar, realmente. Eu preciso comer, eu preciso ter o mínimo, né? E aí eu encontrei o pessoal que fazia artesanato, os hippies, e me juntei com eles. Enquanto eles vendiam lá seus pulseiros, seus colares, seus brincos artesanais, eu tava lá com a máquina de escrever. Que loucura. E chamava mais atenção do que qualquer coisa, né? Alguém batendo máquina de escrever no meio dos loucos lá. E aí eu comecei a tirar uma graninha aqui, vendia aqui. Tinha alguma coisa já manuscrita, né? Xerocava algumas poesias e tal. Então, ia juntando ali uma moedinha aqui, R$1 ali. Vinha peso, na época o peso tava super valorizado. Até em dólar eu recebia poesia. Era raro, mas acontecia, né? E foram 6 meses nessa. Passei em Balneário Camboriú, passei em Itajaí, passei em Florianópolis, né?
E vou te dizer, eu vivi o pior e o melhor nessa época, Dinho. Passei fome, cheguei a passar fome nessa época. Mas no dia seguinte tava comendo camarão. Então foi assim, uma experiência única. 6 meses que valeram por 6 anos, talvez. Me arrependo de não ter feito um diário dessa época, porque foi uma coisa assim... sem palavras, realmente. Imagino que em 6 meses quanta história você Passei teve. frio, saudade da família. Naquele tempo não tinha celular, então quando conseguia comprar um cartão telefônico, daí ligava, mas já acabava logo aquele crédito maldito. Nossa Senhora. E quis o destino, se é que ele existe. Eu fui parar em Curitiba depois disso, porque falaram para nós, eu encontrei uma pessoa de Belo Horizonte que também vendia poesia na rua, acabamos nos tornando amigos. E um dia nós estávamos na Beira-Mar Norte, em Floripa, vendendo poesia no semáforo, encarando como um trabalho. Começava às 7h30 da manhã, trabalhava até 11h30, almoçar, começava às 1h30 da tarde e até 5h30, Olha só, vendendo poesia. a rotina mesmo E a de... gente ganhava uma grana. Olha. Na época eu lembro que eu dava R$50 por dia, assim, isso faz 20 anos. Caramba. Cheio de moeda no final do dia, daquele jeito, né? Daí ia trocar num posto que dava R$1 a mais a cada 10 moedas, uma coisa assim, enfim. Olha, fazer o dinheiro render. E nessa época eu conseguia pegar um hotelzinho ali, Hotel Cruzeiro, não tem como esquecer. No estabelecimento que eu frequentava, um bairro conhecido aqui, enfim. E alguém falou pra nós, pra mim e pro Alexander, que era o nome desse poeta mineiro também. Ele disse: vocês têm que ir pra Curitiba, lá é o lugar pra artes. Aqui Santa Catarina não valoriza muito, litoral, não sei o que, aquela coisa. E acabamos indo de Kombi da assistência social até Curitiba. Lá. Só nos largaram lá no qualquer canto. Lá fomos pra um albergue. Caraca. Frio, já era maio isso. Nossa. Não, minto, a primeira noite a gente dormiu na rua ainda, dormiu na praça. Passei um frio desgraçado. Curitiba nessa época já é Frio, demais. tremia de frio. No dia seguinte a gente pegou um albergue e foi tentar vender poesia. Lá tava pior do que se tivesse ficado no litoral catarinense. Puxa vida. E de Curitiba para São Bento foi um passo novamente. Então eu retornei para São Bento e digo: e agora eu preciso, de fato, trabalhar com escrita. E esse era o meu objetivo. E... detalhe, roubaram o meu violão e minha máquina de escrever na praia, né? Um dia dormindo na areia lá no... Nem lembro qual praia que é, acordei e já era. Nossa Senhora, cara. Daí eu fiquei no manuscrito mesmo, né? Que O loucura. violão eu já não sabia tocar, então não fez muita diferença, né? Mas a máquina A sentiu. máquina doeu, foi um presente da minha mãe, né? E tal, Puxa bem vida. complicado. E, enfim, voltando a São Bento, digo: e agora? O que eu vou fazer para trabalhar com escrita? Jornal? Aí eu fiz uma espécie de carta-currículo, vamos dizer assim. Tentei caprichar na letra, que não é das mais bonitas, e eu tava bem quebrado naquela época. Não tinha nem grana para fazer xerox, pra você ter uma ideia. Fui pedir apoio a algumas empresas, negaram, enfim. E eu fiz várias cartas currículo manuscritas. Caramba. Você xerocou na mão mesmo. Xeroquei na mão. Nossa Senhora. E coloquei debaixo das portas dos jornais de São Bento do Sul, de todos os jornais. Hoje tem poucos, né? Mas na época tinha mais, tinha 4, 5, se não me engano. E um deles me chamou, né? Jornal Informação, ali do lado da Arco. E era jornal semanal, né? E ali eu comecei a trabalhar. Isso foi em 2001. Então lá se vão 20... Indo para 22 anos também. Caramba. Hoje tenho registro de jornalista, embora não seja formado, mas tenho um registro como profissional no Ministério do Trabalho, né? E já passei por outros jornais, Jornal Evolução, Jornal A Liberdade e atualmente em Jornal A Gazeta. Né? Nesse período, também como colunista, nesses jornais, e como repórter já fiz inúmeras matérias, imagine, em 2 décadas. Entrevistei você, entrevistei Meu Deus do céu, é verdade. o Ismar, entrevistei quanta gente que vai estar assistindo Verdade. o podcast, que está assistindo nesse momento. E conquistei troféus na área de fotojornalismo. Olha. Foram 3 segundos lugares estaduais no concurso da Fundação do Meio Ambiente de Santa Catarina. Caramba, isso a galera não sabe, Fátima, né? Então, depois virou IMA, que é o Instituto do Meio Ambiente. Também algumas conquistas regionais nos mesmos prêmios, na categoria impresso, né? Com matéria escrita. E nesse meio tempo também vieram as publicações dos meus livros, né? Então, teve um primeiro que foi um livreto sem gráfica, sem editora, ficou uma coisa meio improvisada e tal. Vamos dizer que eu não conto. Depois veio a lei de incentivo
a cultura no município, foi um divisor de águas. Super importante, São Bento do Sul. Acabou aquela coisa de só a bandinha alemã e só o grupo folclórico se apresentarem na praça, nada contra, mas arte e cultura são muito mais do que isso, né? Então nós tivemos, com o advento desse mecanismo de apoio, auxílio à literatura, banda punk gravou CD, Rejects foi uma delas. Sim. Tivemos projetos apoiados aí na área da capoeira, por exemplo, do teatro, né? Você sabe muito bem. Então, criou-se uma teia maior de arte e de cultura em São Bento do Sul. Aí eu publiquei com a Lei de Incentivo o meu primeiro livro oficial, O Meu Deus, que é uma palavra só. Tem contos, crônicas e poesias, mas fazendo uma autocrítica eu não gostei muito. Tanto que eu nem trouxe ele hoje pra você ter uma ideia aqui, porque eu não me sinto envergonhado, mas não gostei. Aí logo depois veio o São Bento do Sul, no foco da contemplação, né? São 83 fotografias da fauna, da flora, paisagens de São Bento do Sul. Ó, quem estiver assistindo aí, ó que bacana que é. Publicado com a Lei de Incentivo. E mais recentemente veio o Pão de Pântano, né? São 100 poesias autorais, então desde a época das poesias manuscritas e xerocadas até a publicação do livro aí tem uma transformação incrível, muita história. E muito contar. Material também, né, Elvis? Você teve um hiato assim na questão da escrita da poesia ou você vem todo esse tempo direto, sempre escrevendo alguma coisa, por mais que seja alguma coisa ali, uma ideia, deixando ali registrado para depois trabalhar? Vamos falar dos 2 livros. Eu tenho 3, mas vamos falar dos 2 livros que eu trouxe hoje aqui. As fotos eu continuo trabalhando meio que na surdina. Eu fiz um site sobre fotos da natureza, só que ele está em desenvolvimento. A poesia eu confesso que eu parei um pouco depois do livro. Até porque agora eu estou trabalhando em mais um livro, então foge totalmente da área poética e da área fotográfica. Então eu estou concentrado em outro tema agora. Esse eu apresentei projeto para a Lei de Incentivo agora, este ano. E o resultado deve sair agora em novembro ou dezembro. Então, não sabemos ainda se será. Já foi numa primeira etapa, passou, né? A primeira etapa da habilitação já está ok, está tudo certo. Né? Dos 26 projetos, só um foi inabilitado por falta de documentação. Um evento bonito que se realiza em São Bento, infelizmente aconteceu. Questões burocráticas e legais. E todos os demais foram aprovados. Então agora vamos aguardar a definição aí para ver se continuamos na busca por recursos para sair ano que vem daí esse livro, né? Que legal. Deixa eu pegar um ganchinho e voltar um pouquinho na questão do jornalismo. São 20, vai para 21, 22 anos agora que você está no jornalismo, né? Desse tempo todo, são 2 décadas de jornalismo, foi uma transformação muito grande, né? Lá do começo, quando você começou até agora, a transformação deve ter sido enorme, né? Bastante. Na época não havia redes sociais. Não que isso seja bom ou ruim, mas é só um detalhe importante. Né? Havia uma coisa um pouco mais raiz, talvez, naquela ocasião. Mas, por outro lado, hoje, e nos últimos 9 anos, eu trabalho em jornal diário. Então, como se diz no popular, o bicho pega, né? Todo dia. Todo dia, uma cidade do interior. Não é uma cidade grande, não é uma cidade pequena, mas também uma cidade assim, que se destaca. Na Gazeta está há quanto tempo? 9 anos agora. 9 anos já. 9 anos agora. E é escrever diariamente, né? Escrever, fotografar, entrevistar. Hoje, claro, a própria tecnologia facilita, porque tem muita coisa online, né? Então, o Isma vai lançar mais um CD. Pô, claro que o ideal é vir conversar com ele pessoalmente, então, mas às vezes já tem um release montado, já tem as informações sobre esse novo trabalho, aí já tem foto artística produzida, então só mandar, só produzir a matéria e já era, né? E claro, em 20 anos você vê muita coisa, né? Desde ver pessoas carbonizadas em incêndio até participar em eventos com o presidente da República, né? Então, foi assim. Realmente, nesses 20 e poucos anos aí, tem muita história, teria muita história para contar. Né? Tem vamos pegar algumas coisas que marcam, assim, alguma matéria nesses 20 anos, 22 anos, 21, 22 anos, que você falou assim, caramba, essa matéria eu nunca vou esquecer. Foi o meu primeiro prêmio regional de mídia escrita, que foi quando
com a equipe do SAMAI de São Bento do Sul, nós descobrimos a nascente do Rio Vermelho, Olha. que fornece água para nós, né? Para quem não sabe. Muita gente acha que é o Rio São Bento. A nossa água vem do Rio Vermelho e na época havia uma informação extraoficial, talvez, de onde seria essa nascente. E um belo dia saímos já cedo, 7 horas da manhã, e fomos até o interior de Campo Alegre, uma localidade chamada Floresta, Estrada Floresta, se não me engano. E nos embrenhamos na mata. Um dia quente, aqueles verão fora de época. Quer dizer, eu nem sei que época que era, mas tava um dia muito quente, verão mesmo em São Bento. E levamos 3 horas até chegar na nascente, com GPS, né? Com equipe de meio ambiente, com aquela coisa toda. E foi, eu até coloquei no título da matéria, sangue e suor em busca da nascente do Rio Vermelho, porque como estava muito quente, como tinha que caminhar, como estávamos com mochila e entramos em mata fechada e sobe e desce, então a gente suou bastante, um esforço físico considerável. E pegamos espinho no caminho, chegamos, tinha gente cortado no rosto, nos braços, estava sangrando, então foi uma expedição em busca. Né? Expedição mesmo. E a gente encontrou a nascente do Rio Vermelho, um filetezinho de água saindo no meio das pedras lá. Que doideira. E a gente comemorou muito, a equipe do SAMAI comemorou muito, sabe? Como se fosse um gol em final de campeonato, assim. E fizemos um almoço ali mesmo, eu levei meus equipamentos de montanhismo, né? Fogareiro e tal. Fiquei responsável, eu inclusive, por fazer o almoço. Fizemos um macarrão com calabresa lá, tinha uma salada, tinha um negócio lá. Essa foi uma matéria marcante, assim, sabe? Pelo significado que ela tem, né? Em questões aí de sobrevivência, vamos falar assim. Sem água ninguém é nada. Pois é. Do ponto de vista ambiental, né? E para a própria história do SAMAI de São Bento do Sul aí, né? Que loucura. Participar desse momento foi bem gratificante, assim, sabe? Pra galera que tá assistindo o podcast, né? É interessante saber essas peculiaridades das profissões, né? A gente sempre diz assim, o pessoal quando vai ver uma peça de teatro, vai ver uma banda tocar, no momento, é tudo muito legal, que massa, é tudo muito fácil, isso aí é bobeira pra muita gente. A questão do próprio jornalismo, mas ela escreveu uma matéria no jornal lá, eu pego lá. Olha, às vezes, o trampo que tem, né? O trampo que a gente tem, que você tem, no caso, como jornalista, para que muita gente tenha acesso a essa informação, né? Ali na mão, fácil. O que você passa, às vezes, né? O jornalista passa, às vezes, né? Muitas vezes também passa também a questão de não ser bem recebido pelas pessoas, de ter uma certa resistência, sei lá, assim, né? Eu falei das redes sociais, né? Não faz muito tempo eu recebi a pesquisa de cesta básica do Procon de São Bento do Sul, que vai mensalmente aos supermercados e verifica os preços dos alimentos, dos itens de higiene, de limpeza, aquela coisa toda. São dezenas de itens lá. E tive acesso a essa pesquisa, como sempre tenho, e publicamos no jornal, na íntegra, de acordo com os preços que o próprio Procon de São Bento do Sul passou. E colocamos nas redes sociais a pesquisa. Nossa, xingado de tudo quanto é tipo, porque envolveram questões políticas. Daí, Nossa! Porque estão manipulando os preços, porque querem prejudicar não sei quem, porque a vida não é essa. Tipo, a pessoa não vai no supermercado, provavelmente, porque foi bem nessa época que tinha dado a disparada de preço. Pelo simples fato de noticiar, sem qualquer toque opinativo na matéria. Só para relatar, né? Reportar, funcionou reportar, né? Então, a rede social trouxe isso também, né? Então, coisas, às vezes, que você não tem interferência nenhuma e nem deveria ter. Por que vão mudar o preço de um produto pesquisado por um órgão oficial de defesa do consumidor? Pois é, que interesse vai ter nisso? Você até me complicar legalmente. Sim. Então, tem disso também. Só que com o tempo você vai ficando calejado, a gente sabe como são as críticas, algumas não são construtivas, então... Com o tempo você vai se blindando também por esse tipo de coisa. Você sabe que o seu trabalho também é assim, o Isma também sabe, quem está nos assistindo sabe que às vezes é assim. Então isso vai nos fortalecendo também, né? É verdade. Esses pequenos detalhes, às vezes incomodam no momento, mas depois tudo passa. Teve em algum momento, assim, nesses 20 e tantos anos de carreira jornalística, que você pensou assim, eu vou parar.
não quero mais, eu vou parar, porque não é pra mim, eu vou fazer outra coisa. Teve algum momento desse também? Vai saturando, sabe? Vai saturando, qualquer atividade vai saturando. Porque eu gosto do que eu faço. Confesso que hoje eu estou em meio expediente somente e estou mais virtualmente trabalhando, mas pretendo continuar. Né? Eu gosto de fazer isso, uma atividade que também mudou a minha vida, tudo que aconteceu ainda, né? Então é algo que eu pretendo prosseguir e é um campo que pode ser bastante explorado, apesar da, eu diria até concorrência desleal em alguns aspectos por causa da internet. O jornalismo é uma coisa muito interessante. Você nunca sabe quando uma notícia de fato vai acontecer. Você pode pegar um tema e explorar ele de uma forma imensa. Não simplesmente noticiar, você pode fazer uma grande reportagem, você pode abordar aspectos que talvez passam despercebidos em alguns momentos. E a própria internet oferece uma possibilidade muito grande nesse sentido, mesmo que seja para um veículo impresso. Vamos falar aí de uma decisão judicial. Um caso que aconteceu lá 8 anos atrás, agora saiu a decisão. Saiu uma sentença no juízo. Ali vai dar detalhes mais específicos sobre aquela ocorrência, por que o cidadão foi inocentado, por que ele foi culpado, por que vai responder em liberdade, por que vai ficar atrás das grades. Tem possibilidade de recorrer, segunda instância na justiça? Não tem. Vai ter que cumprir medidas cautelares? Não vai? Então, tudo isso está aí disponível, muitas vezes de forma pública, né? Só que é muito mais fácil para boa parte das pessoas, mesmo que não trabalhem com jornalismo, de repente ficar vendo dancinha do TikTok, vendo esse tipo de coisa, né? Então, informações preciosas estão disponíveis gratuitamente, a um clique de distância, às vezes. E essas mesmas pessoas, ou uma parte dessas mesmas pessoas, às vezes usa as próprias redes sociais para daí escrever coisas que não condizem com a realidade. Então, existe um grande paradoxo nesse momento também. Na era da informação disponível, nunca tivemos tanta facilidade para acessar tanta coisa e ao mesmo tempo a gente sabe que tem uma liberdade, né, para a pessoa publicar o que ela quiser na rede social, né? Seja verdade, seja mentira, seja boato, ela pode. Tem muitas pessoas que acreditam que por estarem na rede social, às vezes estarem escondidas, elas não vão ser também, né, descobertas, não vão ser processadas, não vão ser presas, enfim. Aí, acho que nesse ponto, acho que a internet colocou muito, assim, não digo poder, mas colocou muita, né? Posso fazer o que eu quiser, que ninguém vai fazer nada, enfim, né? Complicado. Eu falei da questão judicial. Em São Bento do Sul mesmo já teve pessoas que se complicaram na justiça por conta de postagens em redes sociais. Então não é bem assim. Parece uma terra sem lei? Parece, em alguns casos realmente mas em outros aspectos aí tudo deixa rastro na internet. Não é bem assim, né? E algumas pessoas já foram condenadas aí a pagar indenizações, a pagar serviço comunitário, ter que se retratar publicamente por conta de mentiras, por causa de acusações, porque a liberdade de expressão não é plena. As pessoas falam tanto em liberdade de expressão, eu não posso começar a te xingar agora, quer dizer, até posso, mas você vai me mandar embora e vai cortar na edição e não vai ao ar. E é óbvio que nem deveria ir, porque existe um limite para tudo isso. Não se deve confundir, né, liberdade de expressão com outras coisas, né? Enfim. Exatamente. Né? Deixa eu te perguntar uma coisa, que é uma curiosidade minha, de repente seja uma curiosidade de muita gente também. Existe no jornalismo, e eu não sei se antigamente era mais acirrado, hoje em dia está mais de boa, ou se é o contrário, uma competitividade jornalística, assim, para você, poxa, saiu um furo, né, que falam furo, o primeiro jornal que chegar tem não sei se eu posso dizer uma vantagem nessa questão. Existe essa competitividade ou é uma coisa só que o pessoal acha que tem, mas não rola? Hoje existem várias páginas de notícias, né? Portais eletrônicos, enfim. Então, como todo mundo tem celular, todo mundo tem câmera, todo mundo pode fazer foto, pode fazer vídeo mesmo. Quem não é da área, às vezes acaba noticiando antes do que qualquer um veículo de comunicação. A questão é que está na precisão dessas informações, na qualidade dessas informações. Então, às vezes, por ser muito atropelado, mesmo os veículos de comunicação têm que ter muito cuidado nesse sentido, né? E no caso de quem é impresso, né, o
jornal em que eu trabalho é diário, então no dia seguinte é uma coisa às vezes mais detalhada, né? Com mais cuidado, mais informações a respeito daquela ocorrência. Agora, independente de internet, São Bento do Sul lê muito jornal impresso. É uma coisa incrível, sabe? É impressionante como o pessoal tem que sentir o cheiro do jornal, como tem que virar suas páginas. Às vezes, antes de qualquer coisa, tá pegando o jornal lá, 6, 7 horas da manhã, sabe? Criou-se, assim, um hábito interessante, né? Um tamanho de uma cidade como São Bento do Sul nesse sentido. Então, falava-se muito que a própria internet acabaria com os veículos impressos. Em alguns casos até acabou. Falando mais em nível nacional e tal, né? Mas em São Bento do Sul, em determinadas situações, aí prossegue firme e forte, realmente. Eu digo por mim, eu vejo aquele jornal assim na mesa, já. Eu não sei, uma coisa meio inconsciente, né? Um gatilho que você vê o jornal, já pegar pra folhear, pra ler alguma coisa. Impressionante mesmo, impressionante. Elvis, vamos falar um pouquinho do teu gosto pelas aventuras, né? A questão do ciclismo, você já rodou muito lugar de bicicleta, né? Muito, muito mesmo, né? Um pouco antes de eu começar a trabalhar, lá em 95, eu cheguei a competir na modalidade de mountain bike. Olha só. Na época era CMS, se eu não me engano, Comissão Municipal de Esportes. Hoje é FMD, Fundação Municipal dos Esportes. Né? E disputei uma etapa do Campeonato Catarinense, naquela ocasião, em Joinville. Minha bicicleta quebrou no meio, então não pude continuar, mas o nível era muito forte. Eu pensei que estava preparado, não tinha condições, estava lá no pelotão intermediário, não ia ter uma boa posição. E em São Bento do Sul teve a Copa Cycloway de mountain bike. Não sei se vocês também não são tão novos assim, talvez vocês lembrem, do lado da Belga, Caça e Pesca, tinha uma loja de bicicleta. Sim, sim. A Cycloway, justamente. E eles fizeram uma etapa uma prova de mountain bike que teve... A primeira etapa foi no aeroporto da Arciper. Eu liderei 5 voltas e na última fui ultrapassado, fiquei em segundo lugar. Aí a segunda foi lá no Recanto Burgerstrasse, fiquei em 7º ou 8º, eu só fui decaindo daí. E a terceira foi no Parque 23 de Setembro, fiquei em 15º, 16º. E logo depois comecei a trabalhar e não consegui conciliar, talvez faltou disciplina, treino e trabalho e estudo. Então, aí, a partir daí foi uma coisa mais recreativa. Mas eu continuei pedalando, tanto que eu fiz carteira para veículo somente com 28 anos de idade. Até então era só bicicleta. Ia trabalhar de bicicleta, ia para festa de bicicleta, ia viajar de bicicleta. Fui 8 vezes para enseada de bicicleta. Dessas 8, 5 eu fui e voltei. Que doideira. Fui ano retrasado. Foi bem no começo, um pouquinho antes da pandemia. 2020, né? 2020. O começo de 2020 ali foi. Então foi ano passado, retrasado. Fui até Balneário Camboriú de bicicleta, foram 200 quilômetros. Tudo bem que eu dividi em 3 dias. A primeira noite em Joinville, a segunda em Barra Velha, a terceira em Balneário. E ali, nessa viagem eu paguei os pecados que eu tinha. Voltei com crédito, voltei de ônibus, mas voltei com crédito. Porque foi bem sofrido. Nunca tinha viajado com os alforjes laterais, né? Aquelas bolsas laterais. Tava bem carregado. Caraca. Então, pesou bastante. Eu devia ter treinado um pouco mais nesse aspecto, né? E foi bem puxado mesmo. 100 km no primeiro dia, 50 no segundo, 50 no terceiro. De Joinville a Balneário, eu peguei muito calor, aquele mormaço, aquela coisa parada, assim, fevereiro. Nossa. Então foi bem complicado, mas eu sabia que ia enfrentar isso. Né? E fui pela 101, então, com roupa clara pra ficar visível. Cheguei cheio de graxa, lá, daquele jeito. Levei barraca, porque a ideia era acampar no meio do caminho. Um projeto futuro, que ainda persiste, que é fazer uma viagem internacional de bicicleta. E pra acampar daí, né? Mas tava tão calor, tava tão complicada a viagem, que eu disse, sabe o que? Eu não vou acampar. Comecei a pensar em ar-condicionado, frigobar, as facilidades do dia, da vida moderna. Levei a barraca pra passear e fiquei em hotelzinho, daí digo, não, sem chance. Imagina. E que perigo, né? Na 101, eu imagino que você deve ter passado alguns sustos na 101, né? Passa, né? Rodando com Você tá do lado direito, né? O lado de caminhões, carretas, né? Então, cheguei na vácuo. E daí eu levei a GoProzinha, imitação de GoPro, na verdade, pra filmar a viagem, né? Então, tinha aquela coisa de deixar a bicicleta
E andava uns 50 metros, deixava a câmera filmando num guarda-reio, num suporte qualquer. Voltava, aí subia na bicicleta, passava como se nada tivesse acontecendo, como se não existisse câmera ali, né? Ia até um pouco adiante, daí descia da bicicleta, daí voltava, pegava a câmera, daí via se estava ok e tal. E isso, enquanto isso, os carros passando, né? E só. Nossa, E daí retomava a viagem, né? que loucura. E nessa aconteceu alguma vez de você olhar na câmera, putz, não filmou. Tem que refazer. Acontece, né? Acontece. E a questão das aventuras, você falou, né? Partindo pro outro lado aí. Eu sempre gostei muito de natureza, uma coisa que veio comigo já, desde a época de tomar banho no Rio Negrinho, ali perto da PKC. Ali é o Rio Negrinho, né? Divide Mato Preto e Fragosa. Aprendi a nadar ali com 6 anos de idade. Já tá, naquela época eu já estava o dia inteiro no rio praticamente, ou no contraturno escolar, melhor dizendo. Então sempre gostei disso, sempre gostei de mato, de água e as coisas todas. E quando eu conheci Rio Natal, de bicicleta, assim, foi uma coisa de, puxa, isso é de São Bento do Sul, né? E assim, não é um número considerado que pessoas conhecem, né? Impressionante aqui em São Bento, né? E alguém falou do Morro da Igreja, que é aquele morro que se destaca lá, e disse, ó, isso aí dá pra subir. E eu digo, poxa, subir montanha, né? Daí conheci, né? Sabe aquela coisa que parece que crava. Acabei não subindo na época, essa ocasião ali. E não sei porquê, mas enfim. E logo depois um grupo de amigos e tal, o pessoal do Rock and Roll inclusive, começou a falar de um tal de Monte Cristo. E Monte Cristo daqui, Monte Cristo de lá, e porque vai não sei quantas horas pra subir, tem que passar rio, tem que escalar, e tem árvore caída, e tem escadaria de pedra, e não sei o que. E eu brilhava os olhos. Eu digo, eu vou ter que ir. Daí eu fui no Monte Cristo pela primeira vez, em 2012 também. E ali, um pouco tarde talvez, 33 anos, foi a primeira vez que eu subi uma montanha de verdade. Mas ali também foi um divisor de águas, eu diria. Assim. Aqui em Garuva, né? E realmente era tudo aquilo que o pessoal falou pra você, assim, era... Tanto a dificuldade, que eu só não desisti porque tinha um spray do tipo Gelol lá, alguém lá que tive uma contusão séria, levei muito peso, primeira vez na experiência, aquela coisa. Só continuei por causa disso, senão teria que ser resgatado. E quanto com relação à paisagem, assim, a natureza que nós temos aqui na região é uma coisa incrível. Você chegar no topo de uma região, você conseguir ver ao longe o oceano, né? No caso você vê a Baía da Babitonga ali, se confundindo com as montanhas, se confundindo com o próprio céu. Cachoeira de águas geladas, límpidas, aquela coisa estilo paraíso mesmo, assim, sabe? Lá pela altura é vegetação rasteira, então... Que legal. Entre morros, entre vales, e você acampar com essa liberdade toda, ficamos 2 noites lá, 3 dias, né? Então, a partir dali não parei mais. Então, fui todos os anos para Monte Cristo. Teve ano que eu fui 2 vezes no Monte Cristo. Teve ano que nós chegamos a levar 12 horas para chegar no acampamento, sabe? Nossa, mãe. Teve ano que eu fui sozinho, daí eu estava um pouco mais preparado e com o tempo você vai deixando a tua mochila mais leve também. Eu consegui fazer em 6 horas, que foi o meu recorde, né? E outras montanhas da região. O Quiriri é um lugar incrível. Ele é mais conhecido aqui perto da fazenda, aqui, um lugar mais turístico, vamos dizer assim. Mas o Quiriri selvagem, que é mais para os fundos, né? Ele fornece assim uma visão, uma energia, sabe, assim, que não tem nem como explicar, sabe? Só quem já esteve lá. Talvez em vídeo e foto você possa ter uma ideia, mas é só para quem frequenta um lugar como esse. Aqui no Paraná temos aqui a região do Pico Paraná, que é a maior montanha do sul do Brasil, 1.877 metros, se eu não estou enganado. Olha, mais do que o dobro de São Bento do Sul, né, de altura, em relação ao nível do mar. Não cheguei a subir ela por uma série de fatores, mas já chegamos a acampar de frente com ela, assim. Você vê toda a Baía de Paranaguá também ao longe, você vê, sabe, você tem uma sensação assim também indescritível, realmente. E sem falar no ensinamento, né, que a atividade proporciona. Você tem que pensar em alimentação, hidratação, primeiro socorro, você tem que pensar no frio, você tem que pensar na chuva, enfim, e tem que estar com o psicológico em dia também, porque pessoas que assistem o teu podcast já participaram também dessa atividade, sabem que às vezes, além da questão física, você tem que estar com a mente em dia, porque passam horas e horas e parece que a coisa não rende, sabe? E começa a apertar fome, e aquela coisa, e daí às vezes você pega uma garoa, pega uma chuva, daqui a pouco já sai o sol de novo, e esfria, esquenta. Não é pra qualquer pessoa, não é pra qualquer Tem bastante gente que faz, assim, sabe? Nosso grupo já foi maior. Mas quem faz sabe como é interessante isso, né? Apesar do sofrimento.
colecionando muitas aventuras, né? Fiz muitas coisas e também muitas quedas, muitos machucados, muitos arranhões, muitas contusões também, né? Imagino, nessas aventuras todas. Felizmente, tirando a primeira vez que eu subi o Monte Cristo, que eu tive essa contusão, em outras ocasiões eu nunca me machuquei assim, de forma mais séria. A dor nas costas aqui, porque acampamento é acampamento. Você não vai levar um colchão como você leva num pesca e pague aqui dentro de um carro. Você tem que levar uma coisa menor dentro de uma mochila, então a espessura mínima não é muito confortável, né? E de bicicleta, assim, alguns tombos já, né? De faltar freio. Mas assim, felizmente nada mais sério, né? De uma época eu andava sem capacete de bicicleta, hoje não faço mais isso, né? Então, e a própria atividade de trekking, que é caminhada em montanha com acampamento, você vai aprendendo a pisar, literalmente pisar. Onde você vai pisar, você tem um pouco mais de cuidado para não virar um pé. Detalhes, né? A forma de montar a mochila, porque se ela tá muito pesada para um lado, depois de horas e horas, é óbvio que você tende a se machucar mais daquele lado, né? E uma coisa que a gente peca um pouco, mas que na medida do possível dá uma certa atenção, é fazer um alongamento, um aquecimento, esse tipo de coisa, né? Faz diferença. Faz diferença. Realmente faz. Evita lesões, né? Pra quem é atleta, né? Eu nunca fui, com exceção da época que eu corria de bicicleta lá oficialmente, eu nunca fui um atleta, né? Mas pra quem sabe como faz muita diferença isso. Pra você preparar realmente, né? Pra atividade, né? Que doideira. Pra ver quanto detalhezinho, né? Faz diferença nessas coisas, nessas Alimentação. Nós chegamos a ficar 4 dias no meio do nada. Nossa. Então você tem que pensar que você não vai levar isopor, não vai levar bolsa térmica. Então você tem que levar... Você não vai poder levar nada para refrigerar esses itens, né? Então você tem que levar aí os defumados, itens que não precisam de refrigeração, né? Aí sai o lado atleta e entra o lado gastronômico, né? É bacon, é calabresa, é lombinha defumada. Nessa parte eu tenho conhecimento também, um conhecimento bem vasto. A gente vai falar daqui a pouquinho sobre isso aí. Elvis, nessas tuas aventuras de bike, né? E também de caminhada, qual foi o teu maior perrengue? O maior perrengue que você passou, você falou, minha nossa, aquele dia foi complicado. Teve uma ocasião que eu falei que nós levamos 12 horas para chegar no Monte Cristo, foi bem complicado, porque tinha uma pessoa conosco, e eu não estou culpando ela por isso, porque eu também fiz exatamente o mesmo que ela na primeira vez que eu fui, que ela estava muito devagar. Isso é uma questão de honra, não deixar ninguém para trás. Então nós nos revezamos para não deixar essa pessoa se distanciar demais, então sempre tinha alguém caminhando com ela. E tinha chovido bastante aquela noite. E nós saímos da Igreja Matriz, Puríssimo Coração de Maria, era meia-noite. Então nós chegamos lá, era 2 e pouco, 3 horas da manhã nós começamos a subir. Madrugada, então ninguém dormiu praticamente. Nossa. Um ou outro da expedição tinha bebido umas a mais no dia anterior, então foi daquele jeito, foi bem complicado, assim, sabe? Caraca. Foi bem trash, assim. Eu já tava um pouco mais leve, porque a primeira vez que eu fui, eu calculo que eu levei mais de 25 quilos na mochila. E hoje eu vou com 13, 14 quilos. Vai diminuindo o peso, a própria roupa que você tem, vai investindo. A alimentação levava um monte de coisa, hoje eu levo só o básico, só o que eu realmente preciso, uma reservinha aqui, né? Então dá diferença isso também. E o psicológico vai se preparando também, né? Porque não adianta você, tenho que chegar, você vai chegar, só que você não vai chegar já. Você tem que esperar mais um pouco, e se você parar é pior. Então isso influencia bastante. E um perrengue que a gente passou, que até deu o nome ao grupo, o nosso grupo foi na Serra Dona Francisca. Nós tínhamos ido numa ocasião num local chamado Morro Pelado. Ele fica de frente com o Castelo dos Bugres, uma montanha que se destaca assim, ela não tem vegetação, ela é descoberta, então ali deram o nome para essa montanha de Morro Pelado. Foi ali que aquela vez o seu Urbano e o Sr. William Ritter se perderam, lembra? Virou um caso nacional praticamente. Caraca, eu lembro disso aí. Eles se perderam, daí choveu, esfriou, e eles não tinham equipamento nenhum, foram resgatados depois de não sei quantos dias. Foi bem nessa região ali. Nós tínhamos ido numa ocasião, e quando nós fomos, nós tínhamos GPS. Então tava lá, a trilha marcada, beleza e tal. Numa outra ocasião, não, vamos pra lá novamente, porque assim assado, tem uma gruta legal lá, e não sei o que, tem 2 bicas d'água, e não sei o que, tal. E fomos. O excesso de confiança, para ver os tais dos detalhes,
acabou nos prejudicando. Entramos na trilha, caminhando e não sei o que, risada e suando, e arruma a mochila, e tira a mochila, e para, e descansa, e aquela coisa toda. Né? Eram 3 ou 4 horas previstas de caminhada, então você passa por um monte de situações ao longo do dia, uma trilha muito bonita. Passa o rio Piraí ali, que abastece 30% de Joinville, é um rio minúsculo, vai serpenteando a serra, assim, então bromélias em cima de galhos de árvores atravessando o rio, parece um jardim suspenso, assim, sabe? Uma coisa digna de filmes, não, coisa paradisíaca, assim. E uma hora chegamos num local e tinha uma pontezinha improvisada lá. Daí eu olhei pra uma pessoa que tinha participado da expedição anterior e digo, mas essa ponte não existia aqui. Ele, parece que não. E a tal da excesso da confiança que eu me referi, o GPS estava desligado, porque nós tínhamos certeza que estávamos na trilha certa. Nossa. Ligamos o GPS, estava completamente errado. Em vez de pegar pela direita num riozinho, a gente pegou a esquerda, a gente entrou numa floresta lá que não tinha nada a ver uma coisa com a outra. Caraca. E agora? Vamos voltar? Digo, mas para voltar vai ser... Vamos levar mais do que o dobro do que tínhamos previsto. E olhando o arquivo GPS ali, digo, não, vamos cortar o mato aqui no meio. Nossa Nós Senhora. temos tudo na mão. Tem comida, tem bebida, tem primeiros socorros, tem roupa, tem barraca, tem tudo. Então, e cortamos aquele mato no meio, no peito mesmo. E ali foi complicado, foi um perrengue. Talvez nunca ninguém tenha passado ali. Caramba. Cortou ali, é Mata Atlântica intocada ainda, então a gente passou no meio da selva mesmo. E banhado, e cuidar com barranco falso. E às mesmo umas horas fui me segurar num galho, numa árvore seca, lá caiu, eu quase fui junto. E tava bem quente. E não chegava nunca. E você olha no GPS, parece que é perto. E eu sei que a gente, inicialmente, nós calculamos 3 ou 4 horas, levou 6 horas, acho. Então, Jesus. chegamos no acampamento, né? Agora beleza, né? Não sei o que, vamos nos estabelecer. Daí um pouquinho antes ainda um colega teve uma crise de cãibra, né? Daí como tinha um sprayzinho gelou lá, daí conseguimos resolver, mas já é mais um perrengue. Então, já foi mais um tempo até se resolver. Né? Chegamos no acampamento, nós estamos indo buscar água, né? Tem 2 bicas d'água aqui. Estamos indo buscar água, alguém quer? Daí quem tinha lá um meio litro de água jogou fora. Não, vai pegar água fresca, não sei o que. E todo mundo, beleza, vamos tomar uma água mais fresca. Chegamos nas bicas, as 2 secas. Depois de tudo aquilo, fora. eu tinha uns 300 ml de água, acho que só. Caraca. Cara, eu tive que improvisar. Eu levei um daqueles pacotinhos de champignon em conserva. Eu tive que fazer sopa com aquele líquido da conserva, pra você ter uma ideia. Pra não guardar aquele... Porque tinha que caminhar a volta ainda. E tinha café da manhã, e tinha que se hidratar, enfim. E eu fiz sopa improvisada daquele jeito. E o pessoal, podendo improvisar da forma que podia. Apareceu um tal de Lucas Glynn. Ele tem um canal gigante. Gigante. 100 mil inscritos é bastante. Ele tem um canal chamado Sozinho na Trilha no YouTube. Então ele vai pra tudo que é canto sozinho. E ele apareceu lá essa noite, ele nos deu dicas valiosas. Aí você coloca a água na boca e segura o que se puder. Isso não vai ser aquela hidratação e tal, mas é bem diferente você chegar e tomar aquela água e daqui a pouco você vai estar com sede de novo. Então. E fomos improvisando dessa forma. Assim. Que doideira. E chegou outro dia, consegui fazer meia xícara de café com a água que eu tinha para deixar um pouquinho para voltar a caminhada até chegar no rio novamente. Nossa Senhora. E como nós nos perdemos, então a gente acabou acabamos desviando o rio. E daí na volta a gente encontrou, mas até chegar nele na volta aí deu meia hora, 45 minutos de caminhada. Então, esse foi um perrengue, assim, sabe? Aí chegaram no rio, se jogaram no rio. Água, fez um almoço no rio. Coisa linda. E aí surgiu Perdidos no Barranco, que é o nome do nosso grupo. Vem daí. Primeiro foi a tal da Experdição, e daí depois virou o Perdidos no Barranco. Experdição. Então, esse foi um perrengue considerável. E de bike também, aquela vez para Balneário. E outra vez que eu subi a Serra de Curupá de bicicleta, que nunca mais eu faço isso. Eu prefiro ir pro litoral de novo do que subir a Serra de Curupá de bicicleta. É complicado. Eu fui uma vez com meu irmão, com o Éder assiste nosso podcast também, vai lembrar dessa. A gente tinha 16, 17 anos, 8 anos, sei lá. A gente desceu é uma maravilha, né? Ventinho na cara, vai. Vamos na casa do meu pai lá em Curupá. E vai, só descida.
pra subir, amigo. Não, foi empurrando a bicicleta não tinha marcha naquela época. Cara, foi assim um troço pavoroso. É sorte que a gente encontrou um caminhoneiro que tava passando de carroceria lá e tal, viu o nosso perrengue, parou, a gente botou as bicicletas na carroceria e veio, cara. Mas foi assim, surgiu do céu aquele caminhoneiro, assim, a gente chegou em casa destruído, né? E a gente tinha 7, 18 anos, sei lá. Então era novo, né? No princípio tinha toda aquela energia, mas... Outra vez eu fui pra Enseada. Daí fiquei 12 dias acampado lá. Só que lá tinha colchão certinho, barraca, tá, já pronta lá no camping. Lá era um camping bem legal. Tinha toda uma estrutura, chuveiro, aquela coisa toda, bem legal. E eu iria voltar de ônibus, mas não, eu vou voltar de bicicleta. Nossa. Só que eu meio que, não sei por que cargas d'água, eu tava sozinho. E eu voltei meio que no galeto, de São Francisco até Piraberaba. Tava num ritmo frenético, assim, mesmo, sabe? Quase de competição, assim. Tava mais preparado naquela ocasião, era mais novo, enfim. E cheguei em Piraberaba, era 11 e pouco. Digo, agora eu vou almoçar. Mas pense num cara que comeu, assim. Imagina. Cara, eu parei numa churrascaria, eu comi muito. Eu fui um dos primeiros a chegar, um dos últimos a sair, assim. Caraca. Eu dei prejuízo pro estabelecimento, porque eu comi muito. Detalhe, tinha que subir a serra na volta, né? Via até São Bento. Né? E na hora, daí, a primeira meia hora, eu até fui empurrando a bicicleta ali e tal. Imagina. E nisso começou a me doer bem atrás do calcanhar aqui, acho que é o tendão, né? Começou a me doer bastante isso ali. Eu subi aquela serra inteirinha. Eu tava pedalando só com a ponta dos dedos, assim, não fazia muita força, assim. Eu tava forçando mais a perna esquerda e só com a perna direita meio que no improviso, assim. Cara, eu sofri muito aquela vez também. Eu saí do restaurante, era 1h30 da tarde, eu cheguei 10h30 da noite em casa. Nossa senhora, veio parando. Torcendo pra passar alguém, dar uma carona, cara. Ninguém, não. Os 2 anos anteriores tinham oferecido carona e eu tinha negado, né? Digo, não, eu tô aqui pra pedalar e tal. E não tem o que fazer, né? Você tem que seguir. Não, tinha que parar, não. Eu sofri muito, cara. Muito. Porque você pensa que você termina a Serra Dona Francisca, tô em Campo Alegre. Imagina. Tem mais um monte de serrinhas ali, subida até você chegar. Então, aquela vez, e essa também foi um perrengue, assim, daqueles. Que loucura. Muitas histórias. Mas vamos falar um pouquinho sobre a questão da culinária, né? O pessoal sabe que o Elvis tem o canal no YouTube Receitas do Elvis, né? E a gente assiste essa receita do Elvis lá e a gente fica salivando toda vez que a gente assiste esse negócio. Então, essa questão da culinária, esse gosto pela culinária, veio da tua mãe, de ter frequentado o trabalho dela lá no começo. Exatamente, como eu disse, já com 6, 7 anos já ajudava a descascar batata. Pra auxiliar minha mãe e outros cozinheiros aí que preparavam refeições para 300, 400 pessoas aí, né? Então eu acabei me envolvendo naturalmente nesse ramo. Às vezes eu ficava sozinho em casa, já com essa idade, por conta do trabalho, dos familiares e tal, e não tinha ninguém pra ficar comigo e tal. Eu morava na frente da escola, tinha vizinha, aquela coisa, então eu ficava sozinho em casa uns 7, 8 anos. E já naquela época eu já mergulhava nas panelas, vamos dizer assim. Eu via todo aquele pessoal no restaurante cozinhando e eu começava com as minhas experiências também. Já gostava de montar o prato e colocar cores e aquela coisa. E o aprendizado que minha mãe passou foi muito grande nesse sentido, né, em termos de tempero. Não é porque minha mãe, mas ela faz assim, uma refeição maravilhosa, assim, como todas as mães e todas as avós. Toda a carne. E acampamento sempre procurei fazer os meus próprios pratos, né? Em vez de levar um miojo lá e usar aquele tempero cheio de sódio lá, não, eu vou levar a minha carne, nem que seja congelada, né? Por conta daquela situação que eu falei. Vou colocar um vegetal, não vou usar esse tempero pronto, vou colocar um pouquinho de sal, vou colocar um lemon pepper, um chimichurri, né? Vou colocar isso e aquilo, vou dar a minha cara pro prato. E muitos eventos também, né? Por aqui, sempre por conta de toda essa história também, convidado sempre a ser o cozinheiro, né? Às vezes eu mesmo me propunha, então eu gosto de fazer também. E veio a pandemia, tava numa fase particularmente difícil na vida, tava bem complicado, assim, sabe? Tava ao chão praticamente. E chegou a pandemia e fechou tudo. E
todo mundo sabe o que foi aquele período conturbado, né? Um período bem difícil. E eu falei pra mim mesmo, agora eu preciso me reinventar. Porque agora eu vou ao chão de uma vez por todas e não levanto mais, ou agora vamos aproveitar para dar uma nova fase na vida. E aí eu criei o canal de receitas, né? No começo, improvisado, com celular mesmo lá e uma iluminação, com lanterna de cabeça de montanhismo amarrada no canto. Olha só. Fiz lá um frango com cerveja preta, com bacon e um negócio assim, acho que foi a primeira receita. Que negócio já apitou. Eu fiz um barulhinho. E lá se vão 2 anos e meio de canal, né? Toda semana fazendo. Define a receita, vai no mercado, compra os ingredientes. Às vezes não tem num, daí tem que ir no outro comprar. Porque faltou. Chega em casa, prepara o cenário. Aí começa a gravar, daí às vezes esquece que não tá gravando, vê que não tá gravando, né? Tem que retomar a cena. E muda a iluminação. E como eu sou sozinho, então coloca a câmera aqui, vai lá cortar uma cebola, depois vai, desliga, muda a câmera para mais próximo. Pegar vários ângulos, né? E daí faz, e daí. Óbvio que acontece, às vezes não fica legal, daí. Claro, isso no vídeo você não vai perceber, mas eu tô lá por trás das câmeras, eu vou comer esse negócio. Então, aí refaz, deixa bem legal, né? Às vezes excesso, coloca um excesso de sal aqui, tem que colocar mais líquido para tirar, ou falta sal. Isso é coisa que quem cozinha sabe que é normal. E depois disso, lavar a louça, né? Que não é uma atividade muito legal, lavar a louça. E depois editar, né? Você sabe, é um trabalho que dá. Isma sabe o trabalho que dá editar, então. Pra daí sair um vídeo de 2 minutos, 3 minutos. Que loucura. Não pega aquela visualização toda que gostaria. Mas estamos aí toda semana fazendo, desde então. São 183 receitas nesse momento. Caraca. 2.900, quase 3.000 inscritos, né? Ainda não conseguimos monetizar. Mas estamos na luta aí. Serviu como uma terapia para enfrentar esse início da pandemia, que praticamente acabou. Depois disso comprei câmera profissional, comprei uma iluminação melhor. Você vai pegando as manhas na hora de gravar, na hora de editar, evitar certos trabalhos e retrabalhos, né? Então, toda semana estamos lá com prato. Só salgados praticamente. Só salgados. Nunca fiz nenhum doce, a não ser algum prato agridoce. Eu não gosto muito de doce, então só salgado praticamente. Que beleza. São quantas horas em média, Elvis, assim, pra gravar, pra fazer toda essa produção pra um vídeo de 2 minutos? Depende da receita, né? É. Depende da receita. Esses dias eu fiz o pessoal acha que... cozinheiro. Não sou cozinheiro, sou amador. E apesar de ter uma empresa de alimentação, no MEI, e o pessoal acha que tem que ser aquela coisa sofisticada. Não sei o que tem. Tem lá uma batata recheada com camarão lá, que dá uma saudade, eu preciso fazer de novo qualquer hora. 1 ano de canal eu fiz essa receita, modéstia à parte, ficou bem boa. Mas esses dias eu fiz um pão frito com ovo. Então, sem aparecer, porque tem receita que aparece, tem receita que não. Então ali é praticamente você focar a câmera em cima da frigideira. Aí eu fiz na fatia de pão eu fiz um furo, tirei o miolo ali com a ajuda do copo. Ficou aquele furo no meio da fatia de pão, daí passei uma manteiga, fritei dos 2 lados para dar aquela crocância, aquela casquinha, e quebrei o ovo ali no meio e temperei e tá pronto. Nossa. Então isso ali foi 10 minutos, talvez. Então isso aí é coisa rápida. Agora tem receita que é mais complicada, né? Se for pra deixar na panela de pressão, tem coisa que demora mais. E tem todo um acabamento. São mais ingredientes, são mais etapas da própria receita. E nas receitas em que eu apareço, então daí tem que ficar mudando de câmera, mudando de ângulo e aquela coisa toda. Mas já teve receita e fiquei quase 1 hora gravando e fazendo. Pra daí sair 2, 3 minutos de vídeo. E mais a edição também depois, tem toda a edição. Sim, a edição. Acho que o mais complicado realmente é a edição. E depois tem que subir pro YouTube, tem que colocar as descrições e aquela coisa toda e divulgar. E às vezes não tem o resultado que a gente quer, mas enfim, isso faz parte também. Faz parte. Eu estou aqui publicamente me dispondo, me candidatando a ser o assistente do setor de qualidade do Elvis, do canal do Elvis. Então, sempre que ele precisar de alguém para lá provar alguma receita, né, nova, alguma coisa, pode me chamar, eu dou um jeito, eu largo as coisas lá em casa e vou lá. Sabe que eu tenho uma vaga. Ajudar. Eu tenho uma vaga em aberto para essa função, só que ela inclui lavar louça também, então daí não sei, mano. Dependendo da receita, a gente faz o esforço.
E assim, a intenção é continuar com esse canal, crescer cada vez mais, buscar... Você faz também... você tem ideias ou planos de fazer receitas regionais ou receitas de países, por exemplo, coisas diferentes de outros países, assim, não? Nessas 183 receitas já tem alguma coisa nesse sentido, né? Se você pegar lá, você vai ver que tem uma receita moyashi refogado no molho shoyu. É uma receita oriental. O que é o moyashi? Broto de feijão. Olha! Então a culinária, a gastronomia traz essa barreira, às vezes, no quais as pessoas se batem, vamos dizer assim. Porque existe todo um glamour em cima do nome da coisa, mas é só um broto de feijão refogado com óleo de soja. Você encontra onde esse broto de feijão? Onde é que você encontra? Mercados da vida e feiras, às vezes. Você pode fazer em casa isso aí, é bem simples de fazer, né? E eu não tenho nada assim tão específico, por exemplo, fazer um Schlachtplacht, um Eisbein, né, nas culinária germânica aqui. Nunca fiz, mas de repente, né? Agora, se faz lá um macarrão com carne moída, como se chama? É italiano, quer queira, quer não. É uma delícia, e né? por aí vai, né? Tem alguma receita que você colocou lá no seu canal que é aquela receitinha da avó, da mãe, que a mãe fazia, você gostava muito, a avó fazia, você gostava, e você colocou lá? Músculo bovino na panela de pressão com purê de batata. Minha mãe Nossa. de vez em quando faz isso. Nossa. Eu já fiz no canal também. Eu vou falar a verdade, sabe? Vou confessar aqui pra todo mundo. Às vezes a receita não funciona. Isso acontece. E curiosamente, eu fiz um bife acebolado uma vez e pegou muito sal. Tava bem complicado, assim, sabe? Pra comer. Eu errei. Acontece. E foi um dos vídeos que mais viralizou. Um dos primeiros e um dos que mais viralizou. Tá com 10, 15 mil visualizações. Caraca. E, só que, claro, você vê o vídeo no YouTube, você não sabe desses detalhes, né? Tá sabendo agora por causa do podcast. E outros, cara, eu preciso falar, acerto na mosca, assim, sabe? Essa batata recheada com camarão que eu fiz pro primeiro ano ali, foi... Nossa, que aquilo, desumano. Que coisa, Tava né? muito bom dele, lambei os beiços mesmo, nem os outros. Ainda bem que o canal do Elvis não é ao vivo, né? Imagina ele fazendo esse bife super salgadão ali, ao vivo lá experimentando. Tá bom. Que delícia. Aí sai da câmera um pouquinho, pega um copo d'água e toma, volta pra câmera. Acontece, né? Acontece, são experiências, né? Mas acho que culinária também é uma constante experimentação de muitas coisas, né? Sem dúvida. E às vezes eu não faço mais, talvez por conta de falta de um pouco de organização e disciplina, e tempo também. Mas tem uma receita no canal que eu fui fazer na cachoeira aqui na Serra. Então eu peguei lá o Nil e o montanhismo com o canal no YouTube. Então eu levei lá a panela, o fogãozinho, o fogareiro de montanha e os ingredientes, sentei do lado da cachoeira, a câmera, né, claro. Sentei do lado da cachoeira lá e fiz lá uma polenta com carne moída lá, com salada e tal, e o queijinho por cima, um azeite de oliva, sabe aquela coisa mesmo. Do lado de uma cachoeira, então assim, duplamente. Que beleza. Atividade dupla, bem interessante. Gostaria de fazer mais, talvez até faça, né, no futuro aí. O cenário não falta aqui também, né? É verdade, tem muito cenário. E eu falei daquela coisa do sofisticado, às vezes a refeição simples que é a mais especial, que é bem essa. Às vezes a maneira de fazer, né? Essa refeição simples, né? O feijão, por exemplo, o feijão da minha mãe, minha nossa, ela faz uma maneira muito simples. Mas a minha filha fala assim, é o melhor feijão do mundo. Desculpa, pai, teu feijão é gostoso, mas o da avó... Falei, porra, que coisa, meu, eu não consigo fazer o feijão da minha mãe, não adianta. A manha é o toque, é especial. Né? Né? Não tem como. Elvis, meu querido, estamos chegando ao final do nosso bate-papo, né? Eu teria coisa para falar com o Elvis aqui para muito mais, né? Mas a gente não pode se estender muito também aqui no nosso bate-papo. Quem sabe uma próxima a gente chama o Elvis para contar mais histórias. Dona Carmen mora onde? Mato Preto. Tá morando no Mato Preto? Mato Preto. Mato Preto. Depois o Elvis vai passar o endereço lá para eu ir lá conferir essas receitas. Dona Carmen, me aguarde aí. Um dia eu vou almoçar aí. Vamos pegar um apanhado geral assim, referências. Você tem referências, né? Tanto na música, quanto na poesia, quanto nessa questão de ser aventureiro, quem te influenciou, na questão de comida, da culinária, provavelmente foi sua mãe, né? Que te influenciou.
na escrita, no jornalismo, tem referências? No jornalismo, Fausto Wolff, um jornalista gaúcho já falecido, escrevia dentre outros veículos, né? Escrevia no Pasquim, saudoso Pasquim de Ziraldo, Luiz Fernando Veríssimo e Companhia Limitada. A escrita do Fausto Wolff, assim, pra mim é uma coisa inigualável em termos de jornalismo, né? Ele tinha uma alma humana, uma forma de retratar os fatos, assim, leves pitadas de opinião que só ele tinha. Bem desconhecido, infelizmente, como tantos outros grandes nomes em tantas áreas, pelo grande público, né? Mas é um cara, assim, que eu admiro muito e vou admirar pra sempre, assim. De vez em quando eu me pego lendo os textos dele, assim, e digo, puxa vida, você me consegue me surpreender sempre, mesmo eu já tendo lido 10, 15 vezes o mesmo texto, sabe? Na literatura propriamente dita, na poesia, o Carlos Drummond de Andrade, ele é um cara, pra mim particularmente, o maior poeta da língua portuguesa, né? Claro que é um pouco injusto deixar de lado tantos outros nomes aí, né? Mas se for pra cravar um, né? É ele. Na música é o Raul Seixas, como eu já disse. Na culinária é a minha mãe, Dona Carmen. E na aventura não tem assim ninguém específico, né? Mas dessas pessoas que participaram ou participam do grupo aí, sempre umas pessoas ajudaram muitas às outras, né? Então, coisas que só a experiência e o conhecimento trazem, né? Então, mas não tem ninguém específico, assim. O que mais que você falou? Culinária, música, literatura. Acho que é isso, né? Literatura, das aventuras, do jornalismo. Acho que é isso aí. E por aí. Quem quiser encontrar os livros do Elvis, como é que faz, Elvis? Pode entrar em contato pelo WhatsApp 3635-1841. 3635-1841. Ou Elvis Lozeico, LOZEIKO, @yahoo.com.br. Se quiser passar as suas redes sociais também, Facebook, Instagram, o pessoal quiser. Só Elvis Lozeico mesmo. Já me encontra. Já acha lá? É. Que beleza, que maravilha. Elvis, muito obrigado por ter vindo. Um grande prazer. Eu conheço o Elvis há muitos anos e já tinha pensado já em trazer o Elvis faz um tempo já, né? Porque eu sabia que tinha muita história para contar. A gente assim pegou um apanhado bem geral, né? Se for aprofundar em todas essas áreas, tem muitas outras histórias. Enfim, que nem eu falei, é material para 4, 5 podcasts aí, com certeza, né? Se for separar cada área. Mas é um cara super conhecido de São Bento, uma figura muito querida do pessoal de São Bento também, né? Quem conhece o Elvis, né, sabe o cara que ele é, corintiano. Todo mundo tem seus defeitos. Um defeitinho, o outro não tem como passar. Ainda mais vindo do Palmeiras. Segue o líder. Mas assim, era uma entrevista que a gente estava já querendo fazer faz tempo. Que bom que deu certo agora. O pessoal vai curtir pra caramba também. Só tenho a agradecer a você. Ou quiser, o canal do YouTube Receitas do Elvis. Digitar Receitas do Elvis vai achar. Já vai encontrar. youtube.com/receitas do Elvis. Ó, gente, quem quiser aí tiver. Não tem uma ideia do que fazer para almoço domingo, pra família. Vai chegar parente lá, não sei aonde. Nossa, o que eu faço, né? Pra fazer aquela moralzinha com a galera. Então, é só acessar Receitas do Elvis lá no YouTube que você vai encontrar muita coisa lá mesmo. E é isso, agradecer muito a você. Não sei se a gente teve alguma coisa que quer comentar ainda, alguma coisa que você queira falar. O microfone é seu. Eu quero agradecer a você, né, Dinho, pelo convite, pela luta. A gente sabe que você está há anos também nessa batalha. Eu lembrei agora do Calçadão Cultural. Verdade. Lá se vão 20 anos, né? Também, verdade. Entre tantas outras batalhas aí, né? Agradecer o Isma também, que está por trás da câmera aí, fazendo a técnica. Dois grandes músicos, né? Tanto você quanto o Isma, e pessoas que também seguem essa correria que a gente sabe que não é fácil, né? Dizer pra você que continue com o seu podcast, que às vezes os resultados demoram um pouco pra vir, realmente. Existe bastante concorrência, como existe na área culinária, como existe na área musical. Só que às vezes a persistência é o que vai definir quem vai ficar pelo caminho, quem vai continuar caminhando. Né? Isso aí. E para finalizar, agradecer a todos, né, que nos assistem, que nos acompanham nesse momento. E para finalizar, eu não quero entrar em questões políticas, mas uma coisa que de vez em quando nós com as quais nos deparamos na internet, principalmente, são pessoas criticando os tais dos direitos humanos, né?
Hoje é tão fácil você pesquisar, buscar conhecimento. Afinal, o que são direitos humanos? Eu não me entra na cabeça como é que alguém em sã consciência, com o mínimo de conhecimento, possa ser contra os direitos humanos, porque as pessoas confundem muito. Habitação é direito humano, saúde é direito humano, cultura é direito humano. Como é que alguém pode ser contra isso? Verdade. De minha parte é isso. Elvis Lozeico, nosso querido Elvis, agradecendo a ele mais uma vez. O Isma que está aqui por trás da câmera. O Isma também, né? Se não fosse o Isma, isso tudo aqui não seria possível, né? Nosso parceiro Isma aí o Isma também já é meu parceiro de muitos anos em várias aventuras, né, Isma? Um dia desse, já que o Isma tá na técnica agora, um dia desse. Sabe o que eu tava pensando, Isma? Eu tava pensando esse dia atrás, essa semana inclusive, já que você tá mais na parte da técnica agora. De repente, se der tudo certo, ajeitar direitinho aí, deixa gravando, né? Os nossos podcasts são gravados a partir do anterior aí. Vou entrevistar o Isma um dia desse aqui. Ele sai de trás da câmera, vem aqui, senta aqui, nós contamos papo. E aí eu vou contar umas histórias pra vocês que não é permitido contar, assim, no horário nobre, assim, no horário mais... Ele não vai querer daí? Não, mas a gente vai arrancar dele. Deixar pra lá. Agradecer ao nosso amigo Wesley Monteiro também, nosso querido amigo Wesley Monteiro, né? Que dá uma assistência jurídica aí para nós, aí, tirando nossas dúvidas com relação à questão jurídica, né? Tem muita coisa que a gente pode fazer, então o Wesley tá aí para nos dar essa assistência. E a Jaque também, né? A Jaque que nos ajuda no podcast, responsável por esse cenário maravilhoso aqui e por outras coisas também que a gente conseguiu aí para fazer o podcast. Tá bom, gente? Mais uma vez, lembrando a vocês, se inscreve no canal, tá? Não deixe de se inscrever no canal e não deixe de ativar o sininho. Ó, o sininho aí, tá? Para que você receba as atualizações, os novos vídeos, as novas entrevistas, né? Avisos das novas entrevistas ou dos conteúdos que a gente vai produzir para o canal podcast, para o Podcast. Tá bom? Então, não esquece de se inscrever, ativar o sininho, comenta, dá um like, também ajuda bastante. Compartilhe esse vídeo com quem você quiser, que você acha que de repente possa querer assistir aí. E você mesmo que está assistindo, puxa, não consegui assistir tudo. Fica aí salvo no Podcast no YouTube para você assistir a hora que você quiser. Tá bom? Mais uma vez agradecendo a todos pela audiência, pelas visualizações, tá bom? Desejando uma boa semana para todo mundo, com muita coisa boa durante a semana aí, né? Um bom restinho de segunda-feira e a gente se encontra na semana que vem em mais um Podcast com outras entrevistas. Beleza? Abraço, gente. Até a próxima.